heads bowed. Everywhere in this building. I wonder if there'd be a person here without the Holy Spirit tonight would say, "Oh Lord, be merciful to me." Enquanto estamos de cabeça inclinada em todo lugar neste edifício, gostaria de saber se há uma pessoa aqui sem o Espírito Santo esta noite que diga, ó Senhor, sê misericordioso comigo. I'm ashamed that I'm hanging around these towers of man-made ecclesiastical systems, of all this doubt and things that they produce with it. Envergonho-me de estar ao redor dessas torres, desses sistemas eclesiásticos feitos pelo homem, de toda essa dúvida e coisas que produzem com isso. Lord, take me out of this dominion tonight and place me into your dominion by the baptism of the Holy Spirit. I want it now, Lord. Senhor, tira-me deste domínio esta noite e coloca-me em teu domínio pelo batismo do Espírito Santo. Eu o quero agora, Senhor. Give me faith to believe for my healing. Give me faith to believe my sins are gone. And all these things. Dá-me fé para crer para minha cura. Dá-me fé para crer que meus pecados já se foram e todas estas coisas. Give me faith so that the Holy Spirit will come into me and just overflood my soul with joy. Would you raise your hands to Him and say, I want to receive it? Dá-me fé para que o Espírito Santo entre em mim e inunde minha alma de alegria. Gostaria de levantar as mãos para Ele e dizer, quero recebê-lo? God bless you, lady. God bless you, you. All over the building. God bless you back there, lady. Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe você, você, por todo o edifício. Deus a abençoe lá atrás, senhora. I'm waiting. God's watching, and you over here, all this row in here. Yes, God bless you. Estou esperando. Deus está observando. E vocês aqui, toda esta fileira aqui. Sim, Deus os abençoe. I want the Holy Spirit. I'm tired going around a halfway life. Tempers and fusses and stews and doubts and fears is all in my heart, Brother Branham. But I want it all out. Quero o Espírito Santo. Estou cansado de ficar por aí, uma vida pela metade. Gênio ruim, desentendimentos e bate-bocas, e dúvidas e medos estão todos em meu coração, irmão Branham. Mas quero tudo isso fora. I want to be a place where I can be a shining light. I want my life to be like Stephen's. How he was fearless. Quero chegar a ponto de eu poder ser uma luz brilhante. Quero ser, a minha vida, ser como a de Estevão, como era destemido. He said his face shine like an angel. He wouldn't have to have a glaring light. An angel would be stern and know what he was talking about. Disseram que seu rosto brilhava como o de um anjo. Não teria de ter uma luz brilhante. Um anjo seria severo. Ele sabia do que estava falando. He stood before that Sanhedrin court and said, you stiff-necked, uncircumcised of heart and ears, you resist the Holy Ghost like your fathers did, so do you. Ele ficou de pé diante daquela corte do Sinédrio e disse, homens de dura cerviz, incircuncisos, o coração e o ouvido, vós resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. It was an angel, he had a message. The word angel means messenger. Foi um anjo. Ele tinha uma mensagem. A palavra anjo significa mensageiro. Make me a messenger, Lord, of the divine power of Christ by the Holy Ghost in my heart. Would you raise your hand, someone else who hasn't? Dá-me, faze-me o mensageiro, Senhor, do poder divino de Cristo, pelo Espírito Santo em meu coração. Gostaria de levantar a mão outra pessoa que não levantou? The blessings on you, sir. Blessings on you, young lady. God bless you, young man. The Lord sees you. Good. All right. As bênçãos sobre o Senhor. Bênção sobre você, moça. Deus o abençoe, moço. O Senhor os vê. Bom, muito bem. Now, with your heads bowed, let's pray for God to fill you with the Holy Ghost right where you are. Agora, de cabeça inclinada, oremos para que Deus o encha com o Espírito Santo aí mesmo, onde você está. Brother Branham, you want to come down and lay your hands on me for the Holy Ghost? I don't have to. Irmão Branham, quer descer e impor as mãos sobre mim para o Espírito Santo? Não preciso fazer isso. While Peter spake these words at the house of Cornelius, the Holy Ghost fell on them that heard the word.
Faith cometh by hearing, not laying on of hands, but by hearing. Hearing what? The Word of God. É dizendo Pedro, ainda estas palavras na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. A fé é pelo ouvir, não por imposição de mãos, mas pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. I've tried in my humble way to show you the towers that's being built, the Babylon towers that's got to fall. And I'm pointing you to a tower, and there's only one road up it, that's through the Holy Spirit. Eu tentei, da minha humilde maneira, mostrar-lhes as torres que estão sendo construídas, as torres da Babilônia que têm de cair, e estou lhes indicando uma torre. E há apenas um caminho que sobe até ela, que é através do Espírito Santo. You can't sit neutral. The Bible said in this day that every man that wasn't sealed with the Holy Ghost would have the mark of the beast. Você não pode ficar neutro. Vamos nos pôr de pé. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez estamos reunidos na Tua Santa Casa. Pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas debilidades, Senhor. Fale conosco, Senhor, nesta noite, através de Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos as Suas bênçãos. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Podeis assentar. Vamos cantar 156, Sol maior. 156. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim,
Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Amém. Graças a Deus. Vamos a mais um hino. 52. 52, Mi maior. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduze ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Amém. Vamos ofertar a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 25 e 27. Atos, capítulo 2, versículo 25 ao 27. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler a Bíblia. Atos 2, capítulo 2, verso 25 ao 27. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha mão direita. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Senhor Jesus, Pai Celestial, abençoe, Senhor, a leitura de Tua palavra, que será nos dirigida, que ela seja vivificada em nossos corações, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Todos os profetas, Abraão, Isaque, Jacó, eles confiaram e creram que viria uma ressurreição, que o Redentor estava vindo. Eles profetizaram sobre ele. Enoque profetizou sobre ele. Descansou solenemente, selou seu testemunho com ele. Isaque, Jacó, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles descansaram solenemente sobre o tempo em que o Messias viria. E eles morreram e suas almas foram para o paraíso. Eles não conseguiram entrar na presença de Deus, porque o sangue de touros e bodes não podia perdoar pecados, apenas cobria pecados. Então, olha bem a diferença, né? Perdoar é uma coisa, cobrir é outra coisa. Quer dizer que o pecado ainda está ali. É apenas um alívio, um descanso. Apenas cobria pecados, pronunciando o dia em que o sacrifício perfeito seria oferecido, pois o sangue do animal não podia voltar ao adorador, porque se assim fosse, ele não cessaria de oferecer sacrifícios desse tipo. Mas quando o Filho de Deus morreu, a vida que estava nele não era outra senão a vida de Deus, para voltar e nos adotar na família de Deus. E agora somos filhos de Deus, a vida do seu sangue. Agora anotem rapidamente enquanto seguimos. Lá atrás no Antigo Testamento, aqueles que creram e adoraram e morreram na fé, esperando por este tempo, a razão que aqueles profetas fizeram isso e quiseram ser enterrados na Palestina é porque eles sabiam que a ressurreição não ia ser no Egito, ela ia ser na Palestina somente. E é por isso que eu digo esta noite, eles me taxam com todos os tipos de nomes, eu não me importo com que as pessoas me chamam. Isso não significa nada para mim. A única coisa que eu quero saber é isto, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo, através de Deus e selado pelo Espírito Santo, que quando Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia. Sepultem-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus os trará de volta com Ele naquele dia.
Aqui eu quero abrir uma aspa, e aqui nós temos um grande ensinamento. Você sabe que no meio de toda a mensagem pregada, de todos os mensageiros, desde o Paulo até agora, sempre nascem ismos. O que são ismos? São os exageros, são doutrinas exageradas. Como, não recordo se foi domingo, de que foi, mas eu disse que há lugares que as pessoas estão esperando o irmão Branham ressuscitar e eles irem lá jantar, almoçar, não sei, na casa deles. Isso chama exageros. Há lugares que acho que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar os trovões, o selo, sendo que ele já pregou sobre isso. Então, cada tempo, toda mensagem, ela tem os seus exageros. Aquelas pessoas que pervertem aquilo que os profetas estão dizendo. Por exemplo, no tempo de Lutero, quando Lutero estava, me parece que no castelo, escondido, pessoas se rebelaram e matando outras pessoas porque não criam na doutrina de Lutero. Lutero veio e teve que corrigir, teve que advertir a pessoa. Que não era desta forma. Agora, aqui está algo para nós hoje. Quando se fala, o irmão Branham dizendo aqui, sepultem-me em Cristo. Então, como é que fica agora essa questão de ressurreição isolada do irmão Branham? Ele diz, pois aqueles que estão em Cristo, Deus os terá de volta com ele naquele dia. Ele disse, a única coisa que eu quero saber é isto, que eu estou morto e minha vida está escondida em Cristo. E selado pelo Espírito Santo, que quando ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia. Quer dizer, todo aquele que estiver selado naquele dia, estiver selado pelo Espírito Santo e estiver sepultado, não importa se foi sepultado, cremado, quando Deus chamar, ele virá à cena. Ele responderá. Agora veja aqui. Antigamente, José, Abraão, Isaac, Jacó, eles sabiam que haveria uma ressurreição. Agora, uma coisa que me chama a atenção na história de Israel é essa fidelidade, esse compromisso que eles falavam, os patriarcas diziam, tantos outros profetas diziam, olha, mas me enterre naquele lugar lá da Palestina. Aquele lugar que eu comprei, porque aquele lugar que você vê lá, onde Davi, da sepultura de Davi, Abraão e todos ali, aquilo ali foi comprado por Abraão. Não foi de graça. Ele comprou aquele terreno. Sua sepultura ele comprou ali. E José disse a seus irmãos, enterrem-me, que quando vier a libertação, me enterrem junto lá. Porque Jacó foi enterrado lá. Então, eles tinham essa promessa de que eles iam ser ressuscitados naquele dia.
E Jó viu essa ressurreição. Abraão viu isto. Eles tinham essa promessa. Agora, hoje nós não temos um lugar para nós sermos ressuscitados. Um lugar físico. Por isso que eu disse ali atrás, quando nascem os ismos, tem os exageros, porque tem crenças, pasmem vocês ou não, tem crenças que acham que é só lá em Jeffersonville que a noiva vai ser arrebatada lá em Jeffersonville. Vocês estão me entendendo? E tem irmãos hoje no nosso meio, já me perguntaram isso. Como uma de nossas, que nós temos companheirismo, uma das maiores igrejas, ou a maior, quem sabe, onde tudo começou aqui no Brasil, que é em Goiânia, perguntaram, mas só quem está lá vai ser arrebatado? Eu falei, não, irmão e irmã. Não é assim. Como é que fica a noiva lá do Japão? Como é que fica a noiva lá da China, com todo aquele problema que eles têm, mas lá tem uma partícula da noiva? Como é que fica a noiva lá da Coreia, dos outros países? Como é que fica? Não é um lugar definido. Tem uma coisa que todos nós temos que estar definido, é crer na mesma palavra, na mesma mensagem, o mesmo equilíbrio, o mesmo espírito. É nisto. Porque até mesmo no tempo de Paulo tinha as confusões. Você sabia que até mesmo no tempo de Jesus tinha doutrinas erradas, ismos errados. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. As pessoas se assustam com doutrinas hoje, de variedade de doutrina, mas pega no tempo do ministério de Jesus. Jesus era o quê? A palavra. E você vai encontrar que ali havia divergências doutrinárias. Saduceus com fariseu. Um cria na ressurreição, o outro não. O saduceu não cria. Havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus. E assim como havia a divergência doutrinária dos saduceus com os fariseus. E liam a mesma Bíblia. E há aqueles que pensam que nós estamos, que tem que ser um lugar físico. O irmão, quando fizeram isso com o irmão Brana repreendeu. A mensagem de perguntas e respostas, você vai falar, não, irmãos, não é assim. Quando vem esse tipo de pergunta, é falta de mensagem. É falta de pergunta. Se teu pastor está instruído na mensagem, ele vai responder de acordo com o que está escrito na mensagem. Agora, se tem uma coisa que nós devemos estar, sim, e isto num lugar, sim, é na palavra, na mesma mensagem, o mesmo espírito, porque eu creio, como o irmão Brana mesmo diz na mensagem, creio que é 3 classes de crente, parte dela ele disse que quando vier aquele batismo do Espírito Santo, eu não lembro se ele está orando ou pregando, mas ele fala, vier aquele batismo do Espírito Santo que arrebatará a noiva. Esse batismo, ele é universal. Agora, a noiva, ela tem que estar posicionada numa só coisa. Ela tem que estar num lugar posicionado, que é o quê? Na palavra. Na mesma mensagem, o mesmo Espírito. Nós estudamos há um tempo atrás sobre a mensagem de adoção. Quem sabe a gente volta a estudar isso.
Mas lá tem a mensagem de adoção, uma delas é posição no corpo de Cristo. Tem uma posição na qual a noiva tem que estar, e esta é na palavra, é no Espírito Santo. Irmão Brana, ele está dizendo, veja, ele não está falando de um lugar, ou seja, um lugar específico no Brasil, um lugar específico nos Estados Unidos. Não, ele está falando isso, ele está falando assim, ó, a única coisa que eu quero saber é isto, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo. É assim você também tem que crer. Você tem que saber, nós temos que ter, nós estarmos mortos e nossas vidas escondidas em Cristo, através de Deus, e selado pelo Espírito Santo. Aqui está. Que quando Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia, mas só vai responder porque está selado pelo Espírito Santo. Está escondido em Cristo, morto em Cristo. Essa parte do lugar aonde nós devemos estar deu para entender, né? Agora, como foi feita uma pergunta, não uma pergunta, né? Mas podemos colocar nisso quando se fala dos exageros. A pessoa colocando dúvida aquilo que o irmão Brana disse, que aqueles que irão vir pregar para Israel, para tirar os 144 mil, ele diz, será que é Elias e Moisés mesmo? Aí eu achei um argumento muito fraco, quando ele disse assim, daí nós entramos naquilo, né, irmão, em Hebreus 9, que ao homem está destinado a morrer uma vez, então Moisés já morreu, e agora, como é que fica? Aí eu fiquei, se o camarada não tiver Bíblia, e não ler mesmo da forma que está ali, ele vai cair nessa coisa aí. Mas daí daí você me explica o seguinte, irmão, aí nós vamos olhar lá para Jesus. Se o homem está destinado a morrer uma vez e depois é julgamento, como disse Paulo, então como é que fica Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim? Ele já tinha morrido. Como é que fica Jesus ressuscitando a filha de Jairo? Como é que fica? Como é que fica? Não, mas ali no caso está falando de profeta. Não interessa. Lá não está discernindo, lá não está distinguindo. Lá Paulo fala desse jeito, o homem é destinado a morrer uma só vez. Mas leia o texto daquilo e o contexto daquilo inteiro, que você vai ver que não é dessa forma que Paulo está aplicando. Aí tu olha lá de novo, você vai... Então como é que fica isso? A ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro morreu 2 vezes. A primeira lá, quando estava lá no túmulo, Jesus ressuscitou ele. E a segunda, depois que Jesus subiu, porque ele morreu. Como um mártir. E aí? Então tem coisa que não é cabível. E tem mais outra coisa. Você pode falar, não, mas Jesus morreu também. Não, mas Jesus era Deus. Não, Jesus, a Bíblia fala que ele era homem também. E aí? E eu fiquei olhando isso. E são povos, eu não falo isso para blasfemar, eu não falo isso para zombar, mas eu falo isso por cuidado que eu tenho com vocês. Porque são pessoas que saíram da mensagem com esse tipo de coisa. Com esse tipo de pensamento. Então eu tenho que entrar aqui na Bíblia e ensinar isso, ué. Como é que fica isso? Essa colocação do irmão Branco. Como é que fica isso? Agora, você tem que me explicar. Então, tem coisas que as pessoas vão cutucar e acabam elas mesmas caindo
e vai caindo, e vai chegar num estado que daqui a pouco estão crendo até no trinitarismo. Então veja você aqui, o profeta disse, a única coisa que eu quero saber é isso, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo, através de Deus e selado pelo Espírito Santo. Que quando Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia. E olha, aquele que estiver morto em Cristo, quando Jesus chamar, não vai ser todos os mortos, não. A primeira ressurreição agora, do Novo Testamento, não é para todos. É só para os eleitos, para a noiva. Por isso que Paulo fala, e nós, os que estivermos vivos, aqueles que ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se Deus der se nós não partirmos antes, né? Mas se nós, os que estivermos vivos, observe como que Paulo fala. Olha a convicção de Paulo. É tremendo, é maravilhoso. Ele fala num tempo presente ali. E nós, os que estivermos vivos. E já faz quantos anos que Paulo partiu? E ele fala no tempo. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A Bíblia não fala, Paulo não fala no tempo passado. Ele não fala, se ainda estivermos vivos. Não, ele fala, e nós, os que estamos vivos. Porque para nós entendermos que o arrebatamento, a transformação do novo corpo, pode ser a qualquer momento. Porque a noiva, ela pode chegar na condição necessária para arrebatamento, para transformação a qualquer momento. Talvez só falta alguma coisa, eu acertar alguma coisa, ou você acertar algo, para a noiva poder, para nós começarmos a ver aqueles que morreram em Cristo ressuscitar, e nós sermos transformados e sermos arrebatados. Agora, essa promessa aqui que Paulo fala, é para a nossa era, é para o finalzinho, é para os que creem em Cristo. Porque lá na ressurreição lá de Jerusalém, observe que Pedro não foi transformado no novo corpo. Observe que Natanael e aqueles que seguiam a Jesus não foram transformados. Eles viram Abraão, eles viram Isaac, porque a Bíblia fala que os sepulcros dos santos foram abertos e eles ressuscitaram e andaram em Jerusalém. Mas observe que aqueles discípulos de Jesus não foram transformados em um novo corpo. Por quê? Porque ainda não era o arrebatamento da noiva. Mas era a primeira parte do ministério sendo cumprido ali. Os primeiros 3 anos e meio do ministério da conversão de Israel, da pregação da palavra para Israel. E agora vem Moisés e Elias para mais 3 anos e meio. Aí eu vou usar a expressão do pastor Francisco. Se você estiver aqui, você pode saber que você ficou. Se você vê eles. Se você vê 2 homens assustando as nações, né? Pode saber que você ficou. Não é brincadeira, a gente brinca assim, e a gente dá risada, mas é séria a coisa. Uma das coisas que vai mostrar, e observe, que nem toda denominação prega o Apocalipse. As eras da igreja, os selos. Nós vamos entrando devagarzinho, eu entro devagarzinho, eu aprendi isso lendo as mensagens, você entra nos tópicos devagar, para captarem a coisa. Irmão Branco, aí você chega nessa parte das 2 testemunhas lá, isso é um sinal que aquele que conhece a mensagem, quem vai perceber no meu ponto de vista, que ficou mesmo, é aqueles que
conhecem essa mensagem. Tem muita denominação que não crê mesmo, nem fez questão de ler, mas aqueles irmãos que você viu sentado, desviou, blasfemou, a hora que eles virem, eles vão lembrar disso aqui. E olha, eu fico pensando na grande tribulação, é duro você estar num lugar de um tormento na terra e lembrar disso aqui, ó, que nós estamos falando. Ó, essa chuva, por exemplo, você já imaginou Noé pregando 120 anos lá, falando, ó, vai chover, vai chover. Aí quando eles entram dentro da arca, mais 7 dias ficam lá dentro, aí vai Deus, fecha a porta, aí a chuva cai, as comportas do céu derrama, o anjo absinto ou amargura, né? Derrama água sobre a terra. Aí estão todo mundo afogando, e eles vão lembrar, o sol gritando, 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 lembrar da mensagem de Noé. Mas daí já não adianta mais. É que nem o pai fala para o filho, ó, a minha filha tem muito esse hábito, teimosa que só, não sei quem puxou. Mas ela fala, não faz isso que você vai se machucar. Não faz isso que não vai dar certo. E vai teimando, aí quebra o talo lá. O que o papai disse? O que a mamãe disse? Mas eu não escutei. O que o profeta está dizendo? Mas eu não escutei. Duro é isso, irmão. Duro é isso, irmão. Então a única coisa que quero saber é isto, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo através de Deus e selado pelo Espírito Santo, que quando Ele me chamar dentre os mortos, eu responderei naquele dia. Sepultem-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus os trará de volta com Ele naquele dia. O sepultar é agora. Tem um lugar para você ser sepultado hoje. Isto é, em Cristo. Este é o lugar que a noiva tem que estar sepultada. Existe um selo que a noiva tem que estar selada, esta é o Espírito Santo. Paulo disse isto em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vós estáis selados. Olha que coisa boa, o Espírito Santo é o nosso selo. Há uma mensagem chamada selo de Deus. E o profeta prega boa parte sobre a marca da besta. Nessa mensagem. Aí depois ele fala, e qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Este é o selo de Deus para nós. O selo romano não segurou a ressurreição de Jesus. E o selo na tumba, essa tumba física que temos, ela não segura o filho e a filha de Deus, porque ela está selada, ele está selado com o Espírito Santo. Há uma diferença muito grande. Muito grande. Como entramos em Cristo? 1 Coríntios 12:13, por um Espírito, aqui está, ó. Não é um lugar, gente. Nós, como povo da mensagem, temos que arrancar isso da nossa mente. Como eu disse aqui no começo, pessoas crendo tem que ser um lugar físico. Lá alguns pensam, lá em Jeffersonville, outros pensam que é não sei aonde, não sei. Não, você tem que ter companheirismo com o irmão ali do tabernáculo, sim. Mas não é isso.
Não é aquele lugar físico ali, não. É isso aqui, ó. Como entramos em Cristo é através de uma igreja? Foi através dessa porta que você entrou em Cristo? Não, não foi. Mas 1 Coríntios 12, 13 diz, por um Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Não é vários corpos. É um só corpo. E nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Nós professamos ser peregrinos e estrangeiros nesta terra. Não mais buscando estas coisas mundanas, mas esperando a vinda do bendito Rei para assumir o domínio de mar a mar, sem limites, quando ele vier em sua glória. Certamente esperamos sua vinda. E então eu não tenho dúvidas em minha mente que quando Jesus estava na terra, quando Jesus estava na terra, o que ele tinha em mente era aquela infabilidade da eterna palavra de Deus. Porque sabemos que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Você crê nisso? Sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo que Deus estava em Jesus. Uma irmã me perguntou certa vez, pastor, mas eu entendo essa parte, mas ela não entende, não consegue entender, ver Jesus e Deus. Eu falei, então, irmã, é simples. Rasga aquele véu de carne ali agora. Pega aquele corpo chamado Jesus e rasga ele no meio. O que é que você vê? Deus. E o que é Deus? Deus é espírito. A Bíblia diz que ele é. Nós falamos, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então, qualquer coisa, esse órgão, essa coluna, você pode fazer dele um Deus. Mas Deus, ele é espírito. Isto é o que ele é. E um espírito não tem corpo, não tem matéria que você pode tocar. Por isso, antes de você ter um corpo, Deus te fez um espírito, a semelhança dele. O que é isso? Ele mesmo diz, façamos, ele já tinha criado os anjos, os querubins, e eles estavam assistindo. E Lúcifer também estava lá assistindo Deus criando o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quer dizer, em espírito. Depois, lá no capítulo 2 de Gênesis, ele fala, agora, fazer o homem da terra, e soprou nele o fôlego de vida, ou seja, ou o espírito de vida, aquele espírito que Deus tinha criado, aquele homem espírito, colocou naquele boneco de barro chamado homem. E depois que ele fez aquele boneco de barro lá, o homem já não era mais a imagem de Deus. Como assim, pastor? Porque Deus não tinha um corpo ali. O homem era a imagem de Deus no sentido do espírito, ele era a imagem de Deus, mas no físico não. Porque até ali Deus não tinha um corpo. E Deus apareceu em formas teofânicas para Abraão como Melquisedeque. Ainda não era o corpo de Deus, o templo que Deus fez morada. Ele apareceu para Moisés em forma de as costas de um homem. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, viu o quarto homem lá dentro. E ele sabia quem era. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da fornalha. Aí quando o homem caiu, Deus, porque você já pensou aqui, irmão? Por que Melquisedeque não foi crucificado? Porque não era o corpo que Deus ia fazer morada. Tem mais explicações sobre isso, nós vamos vendo.
Mas ali estava Deus em forma teofânica. Aí a Bíblia, aí vai lá em Isaías capítulo 9, por ali, você vai encontrar o que? Isaías falando, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o interessante nessa escritura é que não fala assim, uma virgem vai te conceber do seu marido, fala assim, uma virgem conceberá. Ali já está dizendo que ela não ia ter ato sexual ou relação com algum homem. Não disse isso. Só disse assim, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conselheiro, maravilhoso conselheiro. Aí lá, Gabriel falando para Maria, bendita és tu entre as mulheres, Maria. Você tem achado graça aos olhos do Senhor. Você vai conceber e ter um filho. Mas ainda não sou casado, eu não tenho nada. Não, o Espírito de Deus vai fazer sombra sobre você e você vai ter um filho. Deus colocou lá, tomou Maria e criou um embrião lá dentro, um óvulo lá dentro. E colocou lá dentro. E eu fico pensando, o Deus se tornando uma massa corpórea ali, fazendo. E ele será Emanuel. O anjo falou desse jeito, quer dizer o que, Emanuel? Deus conosco. E a Bíblia ainda fala mais, né? No princípio era o verbo. Quem que era lá no princípio? Deus. Deus era verbo. Ele falava a palavra e a coisa acontecia, via a existência. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, não falou que os verbos se fez carne de Deus, não. O verbo, Deus, se tornou carne e habitou entre nós. Andou em 2 pés aqui. Agora ele tinha um corpo no qual ele habitava. Que você podia tocar, que foi até cuspido pelos fariseus, pelos soldados. E Deus é tão humilde, tão simples, que deixou eles bater. Deixou ser cuspido. Por quê? Porque aquele véu de carne, Jesus, aquele ali, não deixa, porque se fosse só tirar aquele véu, o soldado morria. Os santos dos santos só entrava um sacerdote consagrado. E Deus permitiu ser batido, sair sangue, teve agonia, teve tristeza. Deus sentiu isso porque ele não sabia o que era isso. Como espírito ele não sabia, ele teve que fazer isto, se tornar carne, para que ele pudesse sentir dores, sofrimentos, enfermidades. Ali ele se tornou daquela forma corpórea, Senhor Jesus ali. E que sangue que estava ali naquele corpo? Não era o sangue de José, mas era o sangue de Deus, a Bíblia diz. O próprio sangue de Deus ali, naquelas veias, naquele corpo chamado Jesus. Que coisa, não? Agora, Deus se tornou a semelhança do homem, ali, porque ele se tornou carne. Agora eles eram iguais. Mas agora, quando ele ressuscitou, venceu a morte, e ele diz, todo o poder no céu e na terra foi me dado. E foi para a glória. Agora o homem tem que se tornar ele de novo. Se tornar igual a Deus de novo. Tem que se tornar igual. Como?
ele tem que se tornar perfeito. Porque Jesus é perfeito. Ele tem que se tornar de novo. O homem tem que se tornar igual a Deus. E Paulo fala, e quando chegar aquele, nós o veremos como ele é. Nós vamos entender isso. Porque daí nós vamos estar do jeitinho, igualzinho a ele. Naquele corpo glorificado, onde você não sente dores. Por isso que nós estamos lutando aqui, sofrendo, chorando, aguentando desaforo, que nem você acabou de ouvir. Mas lá não vai ter isso aí, não. E aí ele disse, então eu não tenho, já vamos encerrar, eu não tenho dúvidas em minha mente que quando Jesus estava na terra, o que ele tinha em mente era aquela infalibilidade da eterna palavra de Deus, porque sabemos que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Toda a divindade estava nele. Ele era tanto Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele habitava em um corpo humano. A teofania de Deus, a grande imagem de Deus na qual ele fez o homem, então o colocou na terra. Ele tinha um corpo. Deus não está sem corpo. Deus tem um corpo hoje. E parece com um homem. Moisés o viu, outros o viram e se parecem com um homem. Esta é apenas uma imagem do que aquilo é. E tudo na terra, a beleza, a doçura, a beleza da terra, não é outra coisa no mundo senão um reflexo de algo muito melhor que isso. Daquilo que nos espera quando deixarmos este mundo. Pois tudo na terra é apenas um reflexo do que está no céu. O que está no céu lá, a parte boa da terra, tudo que é de bom na terra, que é gostoso, que é maravilhoso, que é aquilo que você fala que é perfeito, é um reflexo do que tem lá. E tudo que você... Então, aquilo que você espera, esse gozo que você sente da palavra, aqui, lá é eterno. Graças a Deus por isso, amém? Nós vamos devagarzinho, né? Chegando lá. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com Deus nesse instante, por uns momentos. Irmão Paulo, começa a oração aqui. Senhor Deus, aqui está esse livro, esse caderno, neste púlpito que é santo, Senhor. Este púlpito é um lugar de santo e é santificado, Senhor. Essas pessoas que mandaram, que se inscreveram, precisando de oração, precisando de uma cura, precisando, Senhor, de uma libertação, Senhor, espiritual às vezes. Senhor, este caderno, Senhor, que seja, Senhor, nas tuas mãos santa, que como o Senhor curou no passado e cura agora do mesmo jeitinho, Senhor. Eu te peço misericórdia sobre cada um irmão, cada uma irmã que não veio, e os que estão aqui, Senhor, que possam, Senhor, estar na tua presença todos os dias, Senhor, da vida deles. Senhor, aqui está, Senhor, cada um, Senhor, precisando da tua bênção. E aqueles que estão em casa também estão precisando, porque senão não mandaram, Senhor Deus, esse escrito aqui. Senhor, tu sabes das coisas, tu é o Todo-Poderoso, tu é o grande eu sou. Tu é o mesmo que desceu e tu é o mesmo que subiu.
e ao mesmo que adivinhe o Todo-Poderoso, Senhor. E estamos esperando esse Todo-Poderoso que nós buscamos, Senhor Deus. Não é 3, Senhor, não é 4, é um Todo-Poderoso, porque Ele é dado todo o poder no céu e na terra. Este poder está sobre também a tua igreja, Senhor, teu povo, para que o teu povo, Senhor, seja santificado, Senhor, teu povo seja, Senhor, verdadeiro santo de ti, porque tu disse na tua palavra: sede santo como eu sou santo, no céu sou entre os santos. Senhor, nós queremos ser santo, nós não queremos ser mundano, nós não queremos ser qualquer um por aí, mas nós queremos andar na tua presença como um cristão verdadeiro, Senhor, se olhar para a esquerda e nem para a direita, olhar para tu, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus forte, o Deus onipotente, o Deus presente. Senhor Deus, ajuda nós, Senhor Deus, aqui, e ajuda o meu Marro, Senhor, que possa tocar esse barco, Senhor, para frente, que esse barco é pesado, esse barco não é brincadeira para remar ele, Senhor, é uma grande responsabilidade, Senhor, ninguém esqueira, porque a tua palavra diz para nós, não quereis ser ministro, porque duro o juízo virá para aquele. Então é uma responsabilidade do irmão Marro estar aqui na presença do teu povo, Senhor, ensinando a tua palavra, Senhor. Senhor, como o irmão Brana teve essa responsabilidade, Senhor, de ensinar a tua igreja, se ensinar teu povo, ensinar essa noiva. Senhor, essa noiva são um povo escolhido, eles são o povo, Senhor Deus, que foi escolhido, porque se fosse escolhido desde o ventre da sua mãe, Senhor, antes que nascesse, estava escolhido. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Guarda, Senhor, o teu povo na tua presença. Tira os embaraços. Se alguém, Senhor Deus, quer viver fora, Senhor, da tua linha, da tua presença, dos teus mandamentos, da tua doutrina santa, Senhor, tenha misericórdia, ponha eles no caminho certo. Senhor, existem muitos embaraços no meio do teu povo, mas teu sangue tem poder para tirar todas as vaidades e toda a maldição que entra sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Senhor, que o inimigo coloca, cochichando os ouvidos, para usar tais coisas que não pode, dar coisa que o Senhor proíbe, dar coisa que o Senhor não quer. Senhor Deus, que nós possa ter, Senhor, espírito reto, um coração reto, como disse Davi, Senhor, e possa entrar pelas portas, porque a tua palavra diz, aquele que não entrar pela porta é ladrão e saltador, e nós queremos entrar por essa porta santificada, essa porta do Deus vivo, essa porta do Todo-Poderoso. Senhor, tenha misericórdia de nós, e abençoa meu Marro, que toque esse barco para frente, que tenha, cada dia tenha mais coragem, Senhor, e abençoa o irmão Parecido, a família dele, Senhor, cada um que não vieram, e que possam vir a próximo culto, Senhor. Senhor Deus, eu entrego esse caderno na tua presença, toda a responsabilidade do Senhor, que faça cura, cure, Senhor, teu povo, Senhor, que seja abençoado, Senhor Deus, ajuda eles, Senhor, ajuda eles, Senhor, que estão, Senhor Deus, aonde eles estiverem, que esteja na tua presença. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus eterno, aqui eu estou, Pai, mais um dia o Senhor tem me dado. Estou aqui, ó Pai, para que o Senhor fale comigo mais uma vez. Aqui nesse lugar que foi reservado para que o Senhor fale com cada um que aqui se encontra. Ó Deus, vem de encontro com cada um que aqui se encontra, Pai. Então aqui, ó Pai, clamando a Ti, pedindo as misericórdias, pedindo mais graça, mais do Seu Espírito Santo, ó Pai, para prosseguir
Ó Deus, o inimigo, ele provoca. Ele está aí. Ó Deus, insultando. Mas a tua palavra, ela corta, ela destrói, ela mata o inimigo. Ó Deus, e essa pessoa que aí passou, Pai, talvez pode ser uma pessoa boa, mas o inimigo está ali. Aquela influência do inimigo está ali perturbando, provocando. Foi que nem o templo lá de Jesus. Ali ele estava pregando, chamava ele de Beelzebul. Ó Deus, a tua palavra aqui está a mesma coisa. Estamos pregando a palavra e já estamos sendo insultados. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas. Porque o castigo é triste. Ó Deus, abençoa cada irmão que aqui se encontra, Pai. Abençoa minha família que ficou lá. Não estão passando bem? Mas, ó Pai, entrega em suas mãos para que eles também possam crer mais na tua palavra, para que eles possam, ó Pai, caminhar olhando para o Calvário, não olhando para o mundo, porque o mundo ele oferece todas as coisas que a carne necessita. A carne deseja tudo que não presta, mas o Espírito Santo ele te oferece, ó Deus, graça. Ele te oferece santidade, tudo isso, Pai. E Ele te oferece tudo que é bom para o seu ser, para chegar naquele grande dia que é o arrebatamento. Ó Deus, estamos esperando para esse dia. Talvez não sabemos a hora nem o momento, mas o Senhor vai vir. E nós cremos que o Senhor está vindo, já está aqui no meio de nós, falando com cada irmão nesse momento, dando a cura, dando a libertação, dando tudo que ele necessita. Como diz a palavra, Jesus disse, você crer e somente crer na tua palavra. E nós cremos, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, caminhar nesse caminho. Caminho difícil para prosseguir nessa terra. Mas cremos que nós chegaremos lá, naquele grande dia, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fica conosco, ó Pai, no correr da nossa vida, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Deus, eu já vi, Senhor, quando nós éramos mais novos, junto com a juventude, o diabo, através de outros jovens, zombarem de nós que estávamos indo, cantando dentro do ônibus, evangelizando. Já vi ele querer até tentar nos derrubar dentro do ônibus. Também já vi, Senhor, dentro desta igreja, Pai, diácono na porta, o outro sentado, e o homem tentar entrar à força e o diácono levantar e nós continuarmos pregando.
e o diácono orar para ele e eles ir embora. O diabo, ele não reina na casa do Senhor. Ele pode até tentar fazer algo, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela é poderosa. Isso não nos ofende, porque tu mesmo disseste que nós sofreríamos zombarias por causa do teu nome. Às vezes a pessoa está com um espírito, esse espírito da bebida, com a mente desvairada. Deus, tenha misericórdia. Como disse tu, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora, Pai, estamos aqui reunidos com a tua igreja, com a partícula dela. E, Senhor, colocamos aqui, Pai, Carolina por libertação, Sandra por libertação, André, Lorenzo, Adriana, Vitor, Felipe, Pedro, Arthur, Celina, Edna, Tuane. Todos nós colocamos em oração neste momento. Às vezes nós temos vergonha de pedir ou lembrar de alguém. Mas isso que é colocado aqui tem que ser feito. E nós oramos por estes, ó Senhor. Cremos no seu poder, na tua graça. E vamos orar quantas vezes for preciso, Senhor. Irmão, lembrando de sua família que não está bem de saúde. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor já tem operado. O Senhor está aqui agora, neste lugar. O Senhor tem nos trazido libertação. E nós ouvimos, Senhor, uma poderosa mensagem nesta noite, ó Deus. Que nós estamos sepultados, temos que estar sepultados em um lugar. Isto é, em Cristo. E que Jesus hoje, ele tem um corpo, ele não está sem um corpo, ele tem um corpo. E está lá intercedendo por nós. E ele tem um corpo aqui na terra também, ó Deus. O Senhor tem um corpo aqui na terra que te representa. E esta é a partícula, a parte, esta é a noiva do Senhor Jesus. E aqui está uma parte dela de joelhos, orando, crendo no seu poder, crendo na sua graça e na tua misericórdia, ó Deus. Deus eterno, sela isto, Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, Senhor. Tira, Senhor, todas as dificuldades. Responde à oração de teus filhos nesta hora, ó Pai. Porque precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Sela isto em nós, Senhor, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais e mais de Cristo. Amém. Graças a Deus. Domingo, nosso culto de Santa Ceia, se Deus nos permitir. Se nós não tomarmos a ceia aqui, até lá, nós tomaríamos com Ele na glória. Amém? Esse é o dia que eu estou esperando. Creio que você também, né?
Graças a Deus. Ele celebrando aquela grande ceia com o povo, né? Com a noiva. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser.